Mas a gente tem ótimos arqueólogos, eu vou já citar para vocês livros de arqueólogos, pesquisadores sérios, inclusive são livros que eu utilizo diariamente nos meus estudos, né, com relação a essa questão da arqueologia nas terras bíblicas. Eu vou indicar alguns livros, eu não vou poder aprofundar cada um, porque são várias obras, para a gente fazer isso teriam que ser várias lives, mas eu vou falar um pouco de cada um para vocês, mas a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Lógico que a gente tem essa problemática que você falou, a gente tem em várias partes da arqueologia, né, mas a arqueologia das terras bíblicas é um problema. Mas já existem pesquisadores sérios, já de um tempinho para cá, que vêm desenvolvendo mais e mais esse trabalho, por mais que às vezes eles tenham uma certa dificuldade de mostrar a verdade, já tem muitos pesquisadores, inclusive teólogos que acabam estudando muita arqueologia e que começam a fazer um trabalho brilhante mostrando evidências, né, eu acho muito bacana isso, né, eu sempre digo, a gente tem que trilhar o caminho das evidências, né. Mas a gente tem uma outra problemática, infelizmente, né, por exemplo, muita divulgação de desinformação que eu vejo hoje em dia, né. Então a gente tem um problema na internet, né, que é onde a gente cruza com vários propositores e defensores da história e arqueologia alternativa. Esse é o problema, porque perde a questão científica, o caráter científico, e passa para ir para questões mais alternativas e muitas vezes sem as comprovações necessárias. Então eles se embasam em alguns pontos, alguns poucos pontos, para afirmar que o consenso histórico está produzindo mentiras, que os professores acadêmicos estão todos errados, né, e mentindo sobre a verdadeira história da humanidade. Então a gente tem que ter cuidado. Isso é o que me faz lembrar daquele efeito Dunning-Kruger. Então esse é o nome, essa problemática dessa desinformação, ela recebe esse nome de Dunning-Kruger, que é explicado como um fenômeno pelo qual ali indivíduos que possuem pouco conhecimento, pouco ou nenhum conhecimento sobre um determinado assunto, eles acreditam saber mais do que outros mais bem preparados, mais do que os profissionais da área. E aí começa, né, fazendo com que eles cheguem ali a resultados indevidos, então isso é um grande problema, e aí você começa a ter toda essa disseminação de desinformação que a gente tem, né, e isso é preocupante, né, então as pessoas não têm conhecimento ali suficiente para reconhecer suas próprias limitações, e o que pode, assim, pessoal, ser especialmente perigoso quando aplicado à história e à arqueologia. Aí vem as falsificações da história, aí vem as pseudo-arqueologias, né. Então é mais ou menos isso, Exato. e aí as crenças acabam entrando nisso tudo, porque o profissional que ele vai ali cheio de crença, ele vai para o sítio arqueológico, numa mão o cinzel, na outra a Bíblia, e ele já vai com o intuito de corroborar tudo aquilo, as narrativas bíblicas, então aí a gente começa a ter um problema grande de viés. Então a gente sabe que tem profissionais que fazem isso, infelizmente, e aí a gente gera uma Sim. gama de desinformação, sites na internet com muita desinformação, contando que não é verdade. "Olha só, a Bíblia foi confirmada, mais uma história bíblica confirmada. A Bíblia é maravilhosa, é extraordinária". Você vê muito site em português, principalmente, abordando esse tipo de coisa. Eu já peguei vários e já desmistificamos vários deles. Então esse é o trabalho da arqueologia científica, aquela arqueologia com mais seriedade, fazer isso. Quando algo é hipótese, ele tem que ser tratado como hipótese. Agora, a partir do momento que eu pego uma hipótese e quero tratar como algo comprovado, como uma teoria comprovada cientificamente, aí é que vem o problema. Hipóteses a gente tem várias, hipóteses, né, mas para chegar na teoria a gente tem que ter mais comprovações, evidências, né, segundo ali a metodologia científica, tem todo uma série de parâmetros para gente que a gente tem que obedecer, e não sair inventando, acreditando: "Olha, eu encontrei uma determinada região ali da antiga Judá, ali nas proximidades de Jerusalém,
um pedaço de um portão, tal, isso aqui quer dizer que está relacionado a Salomão, ao período de Salomão, que nem foi o período mesmo exato. Então, assim, esse é o problema, né, esse é o problema, porque aí a pessoa já tenta encaixar na narrativa bíblica e dizer: "Olha, foi encontrado, pronto, acabou-se. É isso e acabou-se. Tá aqui o indício de que O que eu Salomão noto, existiu". Érica, Como é, Lindy? o que eu Pode falar. noto é a arqueologia sendo conturbada pelo o cristianismo, né? Então, os evangélicos, eles se formam em arqueologia, entra nessa área para poder dar veracidade a mitos. Aí, hoje está na moda. Olha, encontramos a canequinha aqui que Jesus tomou água. É, Olha aqui, olha, o lenço que ele cobriu o dedão do pé. Olha aqui a banheira que ele tomou banho. Olha. E, infelizmente, as pessoas que são leigas, elas acabam caindo nisso. Por quê? Porque o arqueólogo, ele se formou ali. Ah, ele é formado nisso, ele sabe o que está falando. Ele é. encontrou, sim, um lenço que cobriu o dedão de Jesus. Ele E encontrou a canequinha, principalmente sim. Lindy, quando é um Complicado. arqueólogo que já tem muitos anos de experiência. Tem gente que chega para mim que diz: "Ah, mas arqueólogo tal tem muito mais experiência do que você, tem muitos anos de experiência". Eu não tenho, eu estou começando, tenho poucos anos de experiência nessa área, estou começando, mas estou pesquisando de uma forma séria, né. Não dá para comparar, por exemplo, com o Rodrigo Silva, que já, poxa, já é um cara bem mais experiente, né, então já tem muitos anos aí mas o trabalho que ele faz é cheio de vieses, então a gente tem que ter cuidado com isso, não é porque o cara é mais velho, o cara é bem mais você não sabe moça, o cara é bem mais velho do que você, tem mais experiência, já está no doutorado, já fez doutorado, sei lá, não sei nem se o doutorado dele é em arqueologia ou é em teologia, então, mas enfim, independente eu acho que são áreas que se complementam. Se a pessoa souber usar a teologia e a arqueologia, são áreas que, nossa, fundamentais ali, que se complementam, maravilhosas, né, assim, a pessoa faz um trabalho belíssimo, né. Agora, quando começa desse jeito, com apelo à autoridade, e aí é como a Aline falou, a pessoa unir ali as crenças, tem um grupo de pessoas, milhares de seguidores que acompanham, crentes, né, e nada melhor do que eu encontrar uma ciência, porque a arqueologia é ciência, que corrobore a minha crença. Tu já pensou, você encontrar, uma coisa assim, você encontra eu tô ali na igreja, tal, de repente vem um pastor que é arqueólogo, e é teólogo, e ele vai corroborar todas as crenças, tudo que está ali na Bíblia, aquelas histórias, ele corrobora tudo. Então, para a pessoa que está naquele mundo ali, com aquelas limitações, com aquela dissociação cognitiva, para ela é perfeito, entendeu? Para ela é o que ela quer, não precisa de mais do que isso. Então, para mim não, para a pessoa que está nessa situação, o cara é um deus, ele se torna ali um herói. Um herói, nossa, o doutor fulano é o meu herói, porque ele está mostrando de forma errada, disseminando desinformação, né, de que não é daquela forma, né. Então, esse fenômeno psicológico que eu falei para vocês, porque é um fenômeno psicológico, Dunning-Kruger, é justamente isso, são pessoas que não têm o devido conhecimento na área, né, alguns até têm, mas se deixam, levar pelas crenças limitantes, e essas crenças afogam ali a consciência e o conhecimento totalmente. Então são pessoas que ou têm pouco conhecimento realmente e acham que já sabem tudo, até mais do que os próprios especialistas na área. Então, na verdade eles sabem pouco sobre determinado assunto, eles são suscetíveis a essas pseudagens, né, então eles serão mais facilmente persuadidos ali por argumentos enganosos ou teorias conspiratórias que parecem explicar tudo, né, então eles acabam caindo nessas narrativas, né, isso que é complicado, né, mas que na verdade são teorias que chegam ali que não mostram nenhuma evidência, né, zero evidência, você não tem nada.
né? Você não tem referências, você não tem evidência, nada. Zero embasamento. Então, por isso a importância, pessoal, de Exatamente. desenvolver cada vez mais um senso crítico, né? É importante também você desenvolver sua própria investigação e sempre Sim. trilhando ali o caminho das evidências. E é dessa forma que eu, Érica, procuro desenvolver meu trabalho na arqueologia. Não se deve levar a sério, assim, não se deixem levar pelo efeito Dunning-Kruger, por esse fenômeno, essa questão psicológica, né? Então, é um problema que a gente vê muito hoje em dia, né? Nas redes sociais está disseminado, né? Você vê, por exemplo, quando você vai estudar a história de Israel, já que a gente está falando aqui de narrativas bíblicas, né? Você vê que é algo completamente diferente do que está ali no Pentateuco, né? Mas tem pessoas que pegam o Pentateuco e colocam como algo histórico, sendo que ali é algo que foi construído, algo baseado em narrativas até de outros povos, né? Narrativas construídas tardiamente, né? Então, assim, com um intuito religioso, um intuito principalmente político. Então, muitos se deixam guiar por essas narrativas e está aí o resultado hoje. A gente vê essa problemática hoje. A gente tem essa questão atual no nosso mundo, né, que envolve E a Israel. lástima, Érica, a lástima é que, olha, um exemplo que o Sebastião nos deu aqui, desse, né, desse programa de televisão, um canal fechado, que ele está dizendo, que ele dissemina umas narrativas que se encontram na Bíblia, que a gente Sim, sabe que é falsa, é mentirosa, e não existe só o canal que ele mostrou aqui, né, de televisão. Existem livros e muitos livros de historiadores que eles colaboram com essa falsidade, essa mentira da Bíblia. E o que mais é lastimável é quando você quer chegar aqui, jogar na mesa, falar, olha, isso aqui não existiu, olha, isso aqui é assim, não é assado. Aí as pessoas que já estão já com essa mente crente, né? Ela não quer abrir a mente para poder entender, então ela vai jogar em cima de você o caminhão de ódio. É você que é começa a farsante, perseguição. são vocês que não prestam, vocês não sabem nada. Então, Quem sabe é o risco. isso